Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma live. E o tema de hoje é O Corpo Fala. Aprenda a reconhecer os sinais do seu paciente. Hoje teremos como convidada a psicoterapeuta Carla Selle. Vamos esperar uns minutinhos para a Carla e para a Cristina, minha sócia, aqui no Instituto Mente Cuidados, entrarem para a gente dar início. Estou vendo que várias pessoas já entraram. Novamente, boa noite a todos. Vamos esperar aqui agora a convidada. Carla já entrou também. Carlinha. Estou aqui. Boa noite, Carlinha. Boa noite. Boa noite. Estamos esperando agora a Cris entrar para a gente dar início à nossa live com o tema que eu já falei para os convidados, que é o corpo fala. Aprenda a reconhecer os sinais do corpo do seu paciente. A Cris entrou aqui também. Espera aí, um momentinho. E eu também. Cris, estamos esperando você. Vamos ver como você vai conseguir entrar. Botei das duas formas. Pronto. Só vira a câmera. Aí. Minha gente, olha isso. Sim, juntas. Agora vai, agora foi. Bom, passamos um pouquinho aqui de emoção. Estávamos organizando tecnicamente novamente. Descobrimos que era um problema no aparelho. Mas vamos dar início. Então, Carlinha, hoje você como convidada, vou falar rapidamente um pouco do Instituto Mente Cuidados para nossos amigos que estão aqui presentes. E depois vou querer que você se apresente para a turma aqui. Falei um pouco da sua história, da outra vez que a gente tentou fazer a live, teve um problema técnico que não conseguiu. Mas hoje eu queria que você, além de se apresentar, falar também daquela sua história, como foi que aconteceu a sua virada de chave, como é que uma pessoa que estava na área de finanças, de repente, passou a ser psicoterapeuta. Então, o Instituto Mente e Cuidados é uma empresa fala também daquela sua história, que fala sobre que atende pacientes na psicoterapia e na enfermagem. Alguém está com eco. Saiu eco, pronto. Então, Instituto Mente Cuidados é uma empresa que atende pacientes, oferece serviços em psicoterapia, enfermagem, fisioterapia e nutrição. Estamos fazendo, já tem umas 3 lives que a gente vem fazendo, hoje é a nossa 4ª live, com esse foco na saúde integrativa, porque nós entendemos que o indivíduo tem que ser atendido de forma integral. Não é eu estou com uma dor de dente e eu vou só olhar o dente dele. Não é porque eu estou com uma urticária, falando já sobre o tema, né, o corpo fala, que eu vou só achar que é apenas um problema de pele e, por que não, alguma experiência não assimilada, que não foi trabalhada, não foi resolvida, uma emoção que acabou desenvolvendo essa urticária. Então, eu queria agora que primeiro Cris falasse um pouco e aí depois a gente passa a palavra para a Carlinha, a nossa convidada de hoje. Cris saiu. Bom. Vocês estão me ouvindo com eco? Agora tá bem. Agora tá melhor? Isso. E os convidados, como é que estão ouvindo? Então, eu acho que o eco era do aparelho de Cris, correto? Ela comentou aqui que estava com eco. Eu também ouvi eco, mas agora você ouve eco? Não, não. Ok. Então, eu vou fazer o convite novamente para a Cris, mas enquanto eu vou fazendo o convite, Carlinha, você pode já
falando um pouco sobre você, sobre a sua história, como eu pedi para você falar aí, como é que fez Vamos essa sim. virada de chave aí. Tem um capítulo importante aí da sua vida, onde acabou tendo essa virada de chave. Olha ela. Voltei, gente. Tá tudo bem aí, Coisas, Cris? tá tudo ótimo. Coisas da É para tecnologia. falar sobre emoções, Cris. Então, isso também Pois é, demonstra como a gente lida com as adversidades. Que exatamente. emoções estão presentes. Live sem emoção não é live, né? Porque quem sabe faz ao vivo, né? Então, Então hoje vai. a gente tem que aprender os improvisos. Mas vamos lá, Kellen falou um Exatamente. pouquinho aí do nosso início, né? Do instituto aí, do que a gente faz e de como a gente trabalha corpo, mente e energia. E hoje a gente traz aí essa convidada mega especial, que é Carla Celi, para falar um pouquinho aí de como esse corpo traz para a gente esse movimento de sinais e sintomas aí dessa energia condensada, né? Entendendo que tudo é energia. Né? E quando a gente fala de energia, é importante a gente ressaltar isso, que não tem nenhuma conotação espiritual nem religiosa. Mas é importante a gente entender que todos somos energia, né? Porque somos formados de átomos. Fazendo uma releitura aí do tempo de escola da biologia, os átomos formam as moléculas formam os órgãos, e os órgãos formam os sistemas, né, que compõem o corpo humano. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Porque não tem nenhuma conotação, quando a gente fala energia, não tem nenhuma conotação espiritual, nem religiosa, muito menos. Mas uma energia, entendendo que tudo é energia. Pensamento é energia, sentimento é energia, emoção é energia, o nosso corpo vibra numa energia eletromagnética por conta desses átomos que a gente tem. Então, é isso que a gente vai trazer para vocês aqui. E o quanto que essas emoções e que esses sentimentos alteram, traz para a gente alguns sinais e sintomas, né, Carlinha? Sim. Que mostram para a gente essa instabilidade do paciente. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho de uma escala, que é a escala de Agatha, claro, a Carla conhece muito bem essa escala, que fala um pouquinho dessas vibrações, né? De cada emoção. Então, a gente vai discorrer sobre isso aí ao longo da live, né? É para deixar claro para todo mundo como funciona o meu trabalho, já que quem vai ficar no final vai participar de um sorteio. Então, é importante que a pessoa entenda direitinho como que é, para se sentir motivada. Combina comigo, faz sentido, eu quero, dessa vez não, quem Sim, sabe na próxima. Então, vou deixar bem claro como que é, e sem perfeito. mistério. Gente, boa noite para quem está por aqui, para quem está chegando, para quem já chegou. Obrigada por ter escolhido, né, estar aqui com a gente nessa quinta noite. Como Kellen falou, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, fui bancária por 18 anos, não fiz transição, foi um corte mesmo, eu fui desligada e tomei a decisão, né, de seguir o meu coração, esse impulso, o propósito de realmente trilhar nessa área das terapias. E daí eu iniciei exatamente pela terapia Ágata, que é o que eu vou estar falando mais para vocês. Atualmente, acho interessante dizer que além, depois da de Ágata, fiz o TTS, né, que é a terapia transpessoal sistêmica, onde nós nos conhecemos. Paralelo a isso, fiz também o curso de constelação na Urquiprend, PNL. Agora já estou ingressando e dedicada à terapia de casais. Então, é uma jornada longa e que não para, porque o conhecimento precisa sempre estar sendo atualizado. E nós temos uma coisa interna, assim, de que, nossa, sempre tem algo mais para aprender, né? Com muita humildade. E é isso. Sobre as emoções, quando a gente fala de energia, principalmente nesse trabalho ao qual eu me dedico, vocês já devem ter visto isso aqui na internet. Então, como eu sou visual, eu fiz questão de trazer
Essa aqui é a escala das emoções, a escala da consciência do psiquiatra David Hawkins, né, que é um americano, PhD por sinal, e com base nessa escala foi desenvolvida a de Agatha, que tem mais emoções ainda, que é essa aqui que eu trabalho, tá? Então essa aqui tem um total de 23, enquanto a outra tem 16. Dá para medir emoção? Dá. E isso é medido em Hertz. Então, quando eu falo deste mapa que a gente vai estar sorteando no final, eu consigo mapear os setores da vida da pessoa que vai estar aqui comigo. Então, como eu estou vibrando no meu relacionamento? Eu estou vibrando ali a 100 Hz, eu estou no medo, eu estou a 75 na tristeza, e aí a gente começa a conectar setores diferentes. Falei de relacionamento porque é um É o clássico que na todos terapia. se interessam. É um clássico. Mas, enfim, o profissional, os ambientes da casa, o próprio pessoal, né, de como está a minha autoestima, minha missão de vida, minha prosperidade. Então, tudo isso dá para a gente mapear e fazer um trabalho trazendo clareza. Às vezes a pessoa olha assim, tipo, não tinha parado para pensar sobre esse ângulo, né? E algumas informações mais delicadas, normalmente eu faço assim, como você imagina que está? Eu trago até da parte lá da ortopedia, que fazia muito isso comigo, de 0 a 10 enquanto está adulto. Então, enquanto você acha que está essa questão aqui? Aí a pessoa traz sensivelmente, olha, eu acho que está em 6. Eu digo, olha, eu detectei que está em 9. E aí a gente vai desenvolvendo um trabalho, como eu disse, traz clareza, traz outros aspectos, e isso tudo é muito importante. Por quê? Quando a gente traz o tema do corpo fala, a gente não fica preso apenas nos sintomas no físico, né? Então, como eu falei aí da ortopedia, e é um clássico também na terapia, estou com tensão, estou com dor de coluna. E aí eu lembrei hoje que todas as vezes que eu passei por isso, o ortopedista sempre perguntava, você carregou algum peso? Não. E o peso da emoção, né? Esse que a gente carrega, como está pesado, fica onde? Então, naquele momento, a gente nem se dá conta. E aí, fala. Mas o ortopedista lhe perguntou sobre o peso da emoção ou foi você que já fez essa correção? Não, trouxe essa reflexão. Pensei nisso hoje. Esse ortopedista era TTS. Não traz. Mas eles sempre perguntam, né? Se carregou algum peso, fez algum esforço, de 0 a 10, está em quanto essa dor? E eu acho isso fantástico, de tentar medir a dor do outro dessa forma, né? Não dá para a gente se colocar no lugar da outra pessoa, mas eu gosto muito dessa fala. E sim, já andei bastante tempo lá atrás na ortopedia, viu? E aí, agora que a gente tem essa visão ampla e a gente se dá conta, essa semana, por sinal, eu atendi uma pessoa que fez esse comentário de dor de coluna e a gente traz essa reflexão para os pesos que a gente carrega, né? Essas dores, digamos, invisíveis, vocês que tratam de feridas, as feridas que não são vistas, né? Então, com isso, a gente começa a abrir um campo para pensar de forma mais ampla. E o convite foi para olhar para o paciente, mas eu estou vendo que muita gente que está na live não tem paciente. Então, eu sugiro, quem não tem seu paciente, ou talvez até nesse momento agora, olhar para você mesmo. Toda reflexão que for chegando, pense em você. Amanhã você pensa no seu paciente. Vamos dedicar um pouquinho aqui para entender com essa primeira lógica de olhar para a gente. Exato. E aí, fazendo essa correlação, você falou sobre ortopedista, e aí é o que a gente vê no dia a dia, né? A questão dos profissionais, voltando, seguindo pelo o título do tema, né? O corpo fala, como reconhecer os sinais do seu paciente. Então, assim, um ortopedista ou alguns profissionais da saúde que fazem essa pergunta da escala de 0 a 10, mas normalmente
e eu falo isso porque como eu trabalho na terapia intensiva e a gente faz isso também, mas é um olhar focado muito naquele momento, naquela categoria numérica e por si só. Não tem esse olhar a mais. São poucos os profissionais que, na verdade, a gente vê no dia a dia que tem esse olhar a mais, que aquele número acaba sendo só um número, porque até um determinado número vai ser prescrito apenas um analgésico e depois daquele número vai ser prescrito um opioide. Mas não existe essa correlação, né, das dores emocionais, dos pesos que a gente vem, que o paciente vem carregando, né? E aí, como isso é extremamente importante para o profissional da área de saúde? Ele É o que a gente fala olhar. sempre. É o que a gente fala sempre, né, Kelly? Assim, é a visão integrativa do paciente, né? O médico convencional, normalmente, ele vai no sintoma, naquela queixa que o paciente traz naquele momento, mas ele não investiga o porquê dessa queixa, ele não vai na raiz do problema, né? A gente tem, do ponto de vista físico, a gente tem uma escala de avaliação de dor, que é a escala analógica de EVA. A gente avalia por ela, mas é muito subjetiva, né? Assim, e não é fidedigna, de certa forma. Tem muita coisa que contribui aí para essa escala não ser bem interpretada, né? Então, quando você envolve as emoções, você começa a reconhecer que realmente tem uma interferência ali, né, dessas emoções e a condensação dessas emoções, dessa energia, porque a emoção é uma energia. A condensação dessa energia, dessa emoção, vai virar uma doença se ela não for bem canalizada, bem trabalhada, né, para um ponto de equilíbrio. Então é isso que a gente vem trazer aí, desse corpo fala. Vou pegar até o gancho aí no seu ponto de equilíbrio, porque falando em energia, e esse ponto de equilíbrio é chave para isso, pouca energia não é bom, nem muita. E às vezes as pessoas estão cheias de energia, né? Como se fosse algo fantástico. Então, quando a gente olha para esses, principalmente os centros, né? Os 7 principais pontos de energia que a gente tem ao longo do corpo, muita energia vai te trazer um sintoma e pouca energia te traz outro. Então, Sim, como é certo. importante estar em equilíbrio, pegando sua fala. E E é quando importante a gente trazer esse cunho científico, né, Carla? sim, Porque, assim, quando a gente fala de pontos de energia que temos no corpo, são os chakras, né, para quem não conhece. E os chakras é reconhecido pela Agência Nacional de Saúde, tanto é que o Reiki entra aí nas práticas integrativas, né? Então, assim, já se sabe que a gente tem esses pontos de energia que está ligado a algumas glândulas no nosso corpo, né? Então, assim, é importante a gente trazer essa parte científica também para que as pessoas entendam que tem um cunho científico, né? A gente não está falando de forma aleatória, Carla, Cristina, Kelly, mas existe um cunho científico aí, uma comprovação já. e como o corpo fala, ele sempre vai dar um jeito de mandar uma mensagem para você, dizendo, preste atenção aí nesse detalhe. E por falar em fala, um dos pontos que eu mais percebo aqui na minha prática é exatamente essa região do laríngeo, porque é a questão da comunicação, que é tão inerente ao relacionamento, né, que eu estava falando também, que é um clássico na terapia. Então, comunicar bem, o falar demais, aquela pessoa estourada que daqui a pouco, poxa, devia ter dito de outra forma. E aí tá no Ou falar excesso de de menos, né? energia. Vou chegar nele agora. Ou falar de menos, calar, travar essa emoção aqui, onde pode gerar um bloqueio, possíveis dores nessa região, crises de garganta repetidas. E se observa que geralmente são pessoas que calam, que engolem, né? E aí trazendo
uma metáfora do engolir a seco. Não desce bem, gente. Não desce. Fica engasgado, tem um nó na garganta. Então, é muito sobre esses pontos, sobre também a questão das emoções, para estar detectando, né? Às vezes você está com o seu paciente e você não entende por que não está tendo um resultado melhor, mesmo fazendo toda a prática que vocês são super experientes nesse aspecto, e fica a interrogação, por que não melhora? O que está acontecendo aqui? E aí a gente fica, lógico, que cada paciente tem sua história, muitas vezes a questão do próprio cansaço, de já ter feito tantas buscas, e essas são falas comuns. Então, como identificar? Pela fala você percebe bem. Você falando é fácil. Você está dizendo isso porque você não conhece a minha história. Eu já tentei de tudo. Tem jeito não. E outra que é clássica é quando diz assim, ó, é genético, está no DNA da família. Aí já Né? está postulado, né? Pois é. Então, pela fala, você também percebe que tem algo mais enraizado aí, um trauma, né? Algo que já vem se carregando há muito tempo. E aí a gente mexe com o nível de dor, digamos, de expectativa, até porque a pessoa muitas vezes se cobra também. Poxa, eu faço tanto e eu não avanço, eu não consigo melhorar, e o que está acontecendo? Né? E aí esse olhar voltado para as emoções pode fazer uma grande diferença, entendendo que não é só o físico, precisa se olhar como um todo, na parte integrativa. Então, quando a gente percebe falas nesse sentido, com todo respeito, com toda amorosidade, é tentar entender, buscar, porque realmente você pega pacientes com trajetórias, já foi no médico X, Y, Z, em tal especialidade, no melhor que tinha, e ninguém descobre o que eu tenho. E isso traz uma desesperança, né? Há um nível em cada um que precisa ser tratado, lidado com muito tato, com muito amor. E aí, quando você aprofunda, entender o que aconteceu na história dessa pessoa, a partir de que momento, que geralmente tem um fato marcante, e você trabalhar esse paciente com esse tato, até para não retraumatizar, não é? E entender que naquele momento do que aconteceu, muitas vezes o sistema da pessoa entrou lá na luta ou na fuga e, segundo a teoria polivagal, ele pode também ter congelado. Então não é difícil você encontrar um paciente depois de um trauma que diz: eu não estou sentindo meu corpo, né? Então, todos esses detalhes juntos, tanto de fala quanto de história, de fisiologia mesmo, como está, precisa de uma atenção especial Com certeza. para poder seguir e dar um novo olhar. Que fala belíssima essa sua, viu? Obrigada. Gratidão aí por essa fala aí maravilhosa sua. Sim, Carlinha. E aí, a gente queria também perguntar às pessoas que estão participando agora nesse momento se elas já perceberam sinais corporais delas em algum momento que, de repente, elas não associaram a nenhum tipo de emoção. Uma dor de garganta recorrente, um problema gastrointestinal, uma urticária, enfim. Mas se de repente, em algum momento, elas conseguiram fazer essa virada de chave e fizeram essa associação dos sinais corporais com as emoções não trabalhadas e reprimidas. Podem começar a escrever aí, que a gente vai... Tudo. Se quiser contar algo mais, a gente nem diz quem escreveu. Eu conto uma história sempre nas lives, Carla, não sei se você já assistiu, mas de uma paciente minha, né, de feridas, porque quando a gente vai avaliar a paciente com ferida, o primeiro atendimento é uma consulta, né? E aí a gente traça ali toda a história clínica dela e corrige tudo que precisa ser corrigido dos exames e tal, e vai ajeitando e faz uma prescrição de conduta adequada. Então, você espera, com tudo isso, ajeitando a parte física, né?
da paciente que ela evolua com uma semana aí, ela tem uma boa evolução. E essa paciente não evoluía. Primeira semana não evoluiu, segunda semana não evoluiu, e aí eu perguntava, era uma úlcera venosa, né, de perna. E aí eu perguntava, a senhora tá fazendo isso, tá usando tal coisa, tá fazendo compressão, tá não sei. Tudo ela estava fazendo, e a dieta, porque alimentação e cicatrização precisam caminhar juntos. Estou fazendo tudo, tudo certinho. A gente tem que acreditar, né? Terceira semana, nada. Aí eu sentei com ela para conversar, tentar entender o que é que está acontecendo. Porque se a gente está fazendo tudo corretinho, como a senhora está me dizendo, algo está errado aqui. O que é que a senhora tem? O que é que esse coraçãozinho tem? Quando eu falei o que é que esse coraçãozinho tem, ela desabou em choro. E aí ela veio me dizer que ela não queria que a ferida cicatrizasse. Porque ela descobriu que o marido tinha um amante e o que mantinha ele em casa ainda era a ferida. Entende? Então, é bem complicado isso. A gente tratar um paciente, seja ele qual for, né, a patologia que for, sem a gente olhar para a emoção. Não adianta estar lá, tá congelada essa emoção aí da baixa autoestima, da insegurança, do medo. Tá ali nela, paralisada, né? E aí não permitindo que ela evolua. E olha que a sua estava de uma forma consciente. E É, quantos estão ainda sem a consciência a disso, conseguir no isso. inconsciente, né? Cadê, gente? Isso. O que é que vocês escreveram aí? Adriana escreveu aqui. Não adianta eu falar o nome porque está todo mundo lendo. Então, é um livro aberto a live. Adriana escreveu aqui, muito peso nos ombros. Então, Carlinha, correlaciona aí a psicossomática, esse muito peso nos ombros. O que é que poderia ser? Excesso de Infinitas responsabilidade. possibilidades nesse campo, mas se a Adriana for contemplada nesse sorteio, a gente vai destrinchar tudo isso aí, viu, Adriana? Mas geralmente, e tudo que a gente fala que é muito sobre, de uma maneira geral, né, bem ampla, e eu gosto do individual, de olhar um a um no detalhe, mas que peso é esse que você carrega nesses ombros, Adriana? Essa carga está muito pesada, precisa saber delegar, precisa dividir, não achar que você vai resolver tudo sozinha, olhar as questões por um ângulo diferente, tentar, porque a gente sabe que cada um tem seu jeitinho de lidar com as situações, mas a gente tende a ser resolutiva, né? Principalmente quem tem esse perfil. Então eu carrego, eu dou conta e a coisa vai pesando, né? E quantas vezes você olha para o paciente, você está bem? Tô bem, né? Então aquela coisa dos olhos enquanto janela da alma, na própria postura da pessoa, é tão interessante de você observar, porque até na forma como lhe responde se está bem ou não, você já percebe algo. É tão sutil. Olha aí, muita responsabilidade. Pois é. Aposto que é bem resolutiva também, né? A Adriana esteve Enfim. com a gente na roda de mulheres, Carlinha. Sim, estou reconhecendo ela agora que você falou. É porque aparece ali tão pequenininho para mim. A Adriana deixou a gente mais linda lá no Foi, dia da foi. roda de mulheres. Verdade, verdade. Uma Foi um evidência. show de autoestima. Isso, super importante. É. E aí, gente, eu falei do trauma e é bom a gente fazer uma ressalva que trauma não é o evento em si, o que aconteceu, mas a interpretação que você deu, ou na linguagem muito aí do Instituto, a ferida que isso causou, né? Uhum. Então, pensando exatamente nisso, e hoje eu trouxe aqui falando exato de emoções, quando a gente está ali na luta ou na fuga, que é uma ativação simpática, né? Onde o corpo entende que está em perigo, libera lá a adrenalina e o cortisol, a respiração acelerada, essa questão justamente de dar a carga aqui nos membros para correr ou para lutar, né?
Aí, qual a emoção que está associada? Raiva, medo, irritabilidade, ansiedade. E os sintomas comuns, taquicardia, suor, dores musculares e até insônia. Então, quando essa ativação está feita, é o que a gente tem aí de emoção. Falando em suor, você falou em suor aí, Carlos, participando aí, dando a participação dele, falou sobre sudorese, essa correlação aí, né, do suor, associando a psicossomática novamente, mostra justamente essa questão que você acabou de falar, né, da taquicardia, da ansiedade por algo, por resolver algo, né? Uhum. E eu já fiquei aqui pensando na aromaterapia. Dá uma Porque dica aí para tem ele e para óleo essencial de cipreste, é muito indicado para esses excessos de líquidos. Enfim, é babado. A gente vai falar mais a respeito. Quando, em algumas situações também, que a gente colapsa não, a gente congela, quando há um entendimento que eu não tenho como escapar, eu não tenho como lutar, ou como eu não tenho como fugir, eu congelo. E quando eu congelo, é um colapso no dorso ventral, né? Vagal, no dorso vagal. E aí, o corpo entra no modo de desligamento ou paralisação. É a resposta mais primitiva que a gente tem. E quais são as emoções associadas, que é aí que eu queria chegar? A apatia, a depressão, sensação de desligamento, cansaço extremo. Os sintomas comuns, fadiga crônica, falta de vitalidade, distúrbios digestivos, dor sem causa aparente. Então, muitas vezes, como eu falei, né? É comum da gente ver que a pessoa não está sentindo do corpo. Então, colapsou ali o dorso vagal. E para voltar, tentar estabilizar tudo isso, né? E ativar essa segurança, essa conexão, exatamente como a gente fala muito. E às vezes as pessoas até vira assim um jargão, né? De respire, respire. E as pessoas talvez não levem tão a sério quanto realmente é. E quando você toma a respiração consciente e você toma para você, né? Não está mais no autônomo, você ativa o parasimpático, você ativa o nervo vago, que vem lá do tronco encefálico, e isso vai trazendo automaticamente, né, na medida que você vai fazendo, essa sensação de que eu estou seguro, eu agora posso relaxar. Então, é importantíssimo para os ansiosos, tá super recomendado. E até nessa consciência que a gente vem cultivando naquele momento que eu estou, porque a gente fica, é natural, de para um pouco e vamos respirar, né? Então, até agora a gente falando sobre tudo isso aqui, luta, fuga, essa agitação, talvez alguém aí que esteja com a gente ao vivo, pare e percebe no corpo se de repente não está também nessa agitação só pela fala, porque muitas vezes é uma constante do dia cheio, né? Como foi hoje, como pode estar sendo ainda, e entrar nessa conexão aqui, de repente, você nem se dá conta e te leva para aquele lugar de novo. Então, para um pouquinho, respira, percebe seu corpo, vê se tem alguma tensão em alguma área e respire fundo. Inspira em 4, segura, solta em 6. O importante é que o expirar seja mais lento ainda e vai ficar tudo bem. Daqui a pouco você já vai sentir segurança. Então, a partir desse momento que a gente para, olha para a gente, amanhã, talvez, olhando para o seu paciente, alguns insights já aconteçam. E é bom para quem não é da área indicar também um acompanhamento, né, um cuidado mais apurado, um olhar mais
mais profundos sobre todas essas questões. A respiração Isso aí. consciente, Carlinha, realmente assim, ela é extremamente benéfica. E quando a pessoa realmente começa a colocar em prática, eu tenho um exemplo de uma paciente da psicoterapia, uma jovem com crises de ansiedade recorrentes e até tentativas de autoextermínio. E durante as sessões, um momento eu falei sobre a respiração consciente. Logo em uma das sessões, passei para ela. Tenta fazer, quando você sentir que está chegando, você tenta respirar, tenta fazer essa respiração consciente, exatamente como você falou. Inspira 4, segura um pouco e expira no 7, 8. Aí um certo dia, estou eu lá no meu plantão, aí ela me manda uma mensagem. Estava na sala de aula, eu senti que ia começar. Eu fiz a respiração que você falou e deu certo. Uau, que legal! Então, assim, às vezes parece ser uma coisa simples, até boba, né? Porque o hábito de respirar, a gente faz involuntariamente, né? Então, ela colocou em prática e hoje é, assim, algo que ela realmente vem fazendo, assim, diariamente. Ela já faz essa respiração, já começa a introduzir a ela a meditação também. Então, ela vem se trabalhando. E esse se olhar é extremamente benéfico, né? O tema fala sobre você olhar o paciente, mas a gente também tem que se olhar, né? Claro, até porque para eu cuidar de alguém eu preciso estar bem. Esse é um Sempre. princípio básico, sempre, sempre. E eu acho que a respiração consciente também é importante, não só no momento de ansiedade, mas no momento de exaustão também, né? A exaustão física, emocional, no momento de hiperreatividade, né? Aquele chefe chato que está numa cobrança absurda em cima da gente, e aí você para e diz assim, não, eu não posso estourar, eu não posso reclamar. Então você para e respira. Então é super importante a respiração consciente. E isso acalma a gente, que é impressionante, né? E quando você fala da teoria polivagal, eu sou apaixonada pela teoria polivagal. E a importância que o nervo vago tem, o maior nervo que a gente tem, né? A importância que esse nervo vago tem aí nessa relação com as emoções. É lindo de ver, né? É lindo. Inclusive, passa por grande parte dos órgãos e a E conexão com o intestino, né? E aí eu vou deixar a bola com você para falar sobre isso, dar uma o pincelada. intestino, o intestino é o segundo cérebro, Exatamente. quiçá o primeiro, porque ele é responsável pela a produção de diversos hormônios, neurotransmissores aí, né? Serotonina, dopamina, melatonina. Então, ele é essencial e a gente precisa deixar esse intestino equilibrado, né? Não inflamado, que a gente fala, né? Sem desbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, todo o nosso corpo ele é dotado de bactérias, né? Todo o corpo, bactérias que a gente chama de uma microbiota que é favorável, que produz toxinas que vão ajudar ali manter a impermeabilidade daquele órgão, né? O que é isso? Não deixar que penetre naquele órgão outras toxinas que sejam ruins ou outras bactérias e por aí vai. Então, a gente precisa manter esse órgão, esse intestino em equilíbrio para a produção desses neurotransmissores. E como é que a gente faz isso? A alimentação, gente. A alimentação, controle do estresse, o manejo adequado desse estresse ao longo do nosso dia. Então, a alimentação é tudo na nossa vida. A gente é o que a gente come. Então, uma alimentação saudável, equilibrada, evitando alimentos aí que inflame esse intestino e deixe esse intestino mais permeável, né? É super importante. Quais são os alimentos que vão inflamar esse intestino? Açúcares de modo geral, açúcar refinado de um modo geral, doces, né? E tudo no nosso corpo vira açúcar.
né? Então, pão, massa, biscoito, farinha, tudo isso vai virar açúcar no nosso corpo. Então, evitar esses alimentos, né? Gordura, fritura, tudo isso é ruim para o nosso corpo. O glúten, não sou eu que estou falando isso também já é fonte científica, todo mundo sabe o É quanto que o fato. glúten é inflamatório, né? Então, é tirar isso da nossa vida. Ou pelo menos Perfeito. reduzir bastante a utilização desses alimentos, né? E aí é isso. Claro que com isso também, a gente falando de olhar para o paciente, de olhar para cada um de nós, é, não é nem ditado, mas é uma fala tão comum de atividade física, boa alimentação e sono reparador, né? Sono reparador, com certeza. Então, será que o paciente também está conseguindo alcançar tudo isso? Então, veja que tem várias possibilidades de você detectar o que esse corpo está tentando dizer. E aí, o que é importante e que, se vocês puderem, leve para casa essa fala aqui, ó. É ouvir o corpo enquanto ele sussurra, para que ele não precise gritar, tá? É. Porque os Dentro da, mínimos detalhes são sussurros, mensagens. dentro da saúde integrativa, a gente tem os parâmetros que a gente avalia, né? Quando o paciente vem com uma queixa. Então, o paciente vem com uma queixa de dor abdominal, então você vai avaliar do ponto de vista físico, né? Onde é essa dor, localizar essa dor, a intensidade dessa dor, ok. Ver os parâmetros de exame laboratorial, ok. Mas você vai avaliar também a emoção. O que é que tem aliado a isso, né? Do ponto de vista da integrativa, né? Então você vai ver alimentação, você vai ver sono e repouso, prática de atividade física, que tudo isso é importante, manejo de estresse, até a relação com a espiritualidade. Tudo isso é importante dentro da saúde integrativa, a gente adequar isso daí para o paciente. Perfeito. É olhar de fato como um todo, não é? Como um todo, É perfeito. claro. Exatamente isso. Olhar também, Eu a estava gente ouvindo. está olhando também a questão da vida social do paciente, o ecossistema onde ele está inserido, né? O que é que contribui Sim, ou não para esse sintoma, né? Essa doença que está instalada. E os próprios relacionamentos, né? Porque para quem não é TTS, existe uma diferença totalmente grande ali entre os relacionamentos, as pessoas, mas o local, o ecossistema onde a gente está inserido, né? Então, isso é extremamente importante também, faz parte da avaliação Perfeita a integrativa. sua colocação. com Até porque certeza. quando eu comentei lá, falando dessa fala que o paciente já usa muito, né? De estar no histórico, no DNA da família, e aí foi o que eu disse. Ter o gene não significa adoecer. E uma das falas que eu ia trazer, e foi ótimo você ter puxado isso aí de novo, é pensando justamente no ecossistema, que é o que fala a epigenética, né? Como isso Uhum. influencia, e também na biologia da crença. Estou aqui olhando para os livros, tá? Deixei eles ali do meu lado para não esquecer de nenhum. Então, a biologia da crença também diz como as crenças e os pensamentos influenciam diretamente na expressão dos nossos genes. Então, escolher o ecossistema. Muitas vezes o paciente já está com todo esse contexto que eu falei, de tanta cobrança, de tanta caminhada, buscando, e não está olhando para esse lado das emoções, e paralelo a isso, ainda tem o ambiente dele ali, as pessoas com quem ele está interagindo. Como que está esse relacionamento? Quem que cuida? Porque o cuidador também precisa de cuidados. Nossa, como é exaustivo. Então, a pessoa precisa, de fato, estar bem para estar ali nesse cuidado mais próximo, mais direto com quem está adoecido, né?
Com certeza. As crenças geram o nosso pensamento, né? E o pensamento gera a nossa emoção, e nossa emoção, nosso comportamento. E tudo isso está inserido no nosso ecossistema, né? Como é que você vive, com quem você convive, de que forma que você está transitando aí nesse ecossistema. Então, é a gente buscar nesse ecossistema, por mais difícil que ele seja, uma saída viável. Porque sempre tem uma saída viável, né? Sempre vai ter. Então, não é porque eu estou inserida. E isso tem a ver com a gente, não é o outro. Né? Porque a gente tende a dar desculpas do tipo, porque eu vivo numa família, eu não consigo emagrecer porque eu vivo numa família que adora comer de forma não saudável. Isso não é desculpa, né? Sim. Não é o outro, é você. E o que é que você faz para colocar em prática a sua vida saudável, né? Então, sempre tem a ver com você, não com o outro. Eu acho que isso é importante também a gente dizer para que a pessoa comece a se conscientizar da sua autorresponsabilidade, né? Nessas práticas aí diária em busca da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional e da saúde espiritual também, porque a gente precisa ter uma conexão com o alto também. Isso é importante para manejar as nossas emoções e o nosso estresse. Então, essa conexão com o alto, seja da forma que quiser escolher, é necessário. Também é necessário. Eu vi um estudo falando sobre isso, sobre as pessoas que têm essa conexão e aquelas que não têm, o nível de melhora é diferente, né? Sim. E para isso também, veja como faz sentido aí, pegando o gancho na sua fala, a própria crença da pessoa, no sentido de que, quando se fala sobre o diário da gratidão, e parece algo tão, como eu diria, tão esotérico, digamos, tão paz e amor, o pessoal do Namastê, vamos dizer assim, né, que está mais voltado para esse lado, e não é uma crítica, mas quando você realmente tem o hábito de, por exemplo, acordar e reconhecer as suas conquistas, as coisas boas que você tem na vida, é óbvio que no decorrer do seu dia é isso que você vai perceber. Por quê? O nosso querido SAR, né, o Sistema de Ativação Reticular, em algumas literaturas vem como SARA, é o que vai focar, é o que vai perceber. Então, a partir do momento que você tem essa inclinação a ser grato, a reconhecer nos pequenos detalhes, cada vez mais o sistema vai buscar outras comprovações de que sua crença está correta. O contrário também é muito verdadeiro. Então, aquela pessoa que você chega para atender, como é que você está? Ai, estou bem não, está tudo péssimo. E isso é natural, né? É só um exemplo. O que é que ela vai perceber? Mais e mais fatores de que ela realmente não está bem. Então, isso é um fato. Não é uma positividade tóxica. Pronto, achei a palavra para me expressar melhor e não ficar naquela das dicas, né, de positividade. Agradeço, agradeço. Até porque, segundo a minha escala ali, a gratidão, que está em 800 Hz, é a vibração mais elevada. Então, quando de fato você se sentiu grato? Imagina uma vibração desse tamanho. É porque entrou muito na modinha também, né? No gratidão, gratidão, quando um obrigado já cabe. Mas é também, parafraseando o nosso mestre Jordan Campos, que fala que tudo que a gente foca expande. Então, se você está focando na reclamação, na reclamação, na reclamação, você vai trazer isso para a sua vida. É isso que vai chegar para você. E o contrário também é real, é verdadeiro, né? Então, se você foca na gratidão e agradecer pelas vitórias, pelas conquistas que você já... O mínimo que seja, isso já traz para você uma outra emoção, um outro sentimento. E já vai abrindo aí, ó, sem dúvida. E aí o universo. fica a dica para os pacientes, porque os meus, como eu tenho a prática da PNL,
e o ouvido já fica assim, ó. Não, eu sou. Você é nada, você está. Então, vamos começar a adaptar. E são pequenos detalhes, gente, que faz toda uma diferença. É sobre instalar um novo padrão em cima de algo que já vem há muito tempo, independente do que aconteceu lá atrás. Aí a gente está falando aqui, lógico, de maneira geral, né? Às vezes vem de um trauma grande, vem de questões desde a infância, e aqui com muito respeito. Se esse programa já vem instalado há tanto tempo, é possível instalar um outro em cima? Sim, mas a gente já começa até nesses pequenos detalhes, nessas percepções, nas falas, que muitas vezes a gente não se dá conta, mas são falas carregadas de negatividade, de vibrações baixas ali no medo, na raiva. E por falar nelas, a vergonha é a mais baixa pior de todas, delas. a pior delas, seguida pela culpa, tá? Então, muitas vezes algo aconteceu no passado e a pessoa está aqui sem conseguir seguir, porque na grande maioria das vezes está fazendo o quê? Se eu pudesse voltar, se eu tivesse feito diferente, é assim, e isso fica gerando uma culpa muito grande. Então, com uma emoção baixa, que é de 30 Hz, a pessoa realmente não consegue expandir essa visão, ver o quanto é injusto ficar se chicoteando, como eu digo aqui, e achando que pode voltar lá e fazer diferente. Então, é uma conscientização sobre um todo, mas principalmente sobre o que se verbaliza, tá? Porque reforça aqui na percepção. E como reforça, e falando e associando ao tema do corpo fala, como isso reverbera no nosso corpo. Tá? Porque se a gente fica o tempo todo falando palavras negativas, coisas negativas, seja sobre outras pessoas, seja sobre a gente, seja sobre qualquer situação, o nosso corpo ele vai reverberar de alguma forma, seja inclusive em doenças, como a gente está falando aqui sobre o corpo fala. Então, se a gente fala muito sobre medo, né? Então, eu tenho medo de pegar ônibus, eu tenho medo de, independente da questão social do país e da cidade. Mas então, eu tenho medo de pegar um ônibus, eu tenho medo disso. O que é que vai reverberar? Normalmente a gente vê o quê? Pacientes com problemas renais relacionados o quê? Ao medo, por exemplo. Mas se a gente faz o contrário, como você falou, Carlinha, e Cris também, se a gente começa a falar palavras positivas, celebrar as pequenas conquistas, isso dá um up no nosso corpo. Por quê? Porque isso é fisiológico, é hormonal. Os nossos hormônios eles vão acelerar, né? Então vai ter liberação de adrenalina, de serotonina, hormônios do prazer, hormônios da ação. Então, o nosso corpo ele vai reverberar também positivamente para a ação, para a criatividade e para as coisas positivas mesmo da vida. A gente tem até a pele fica melhor, se a gente está feliz e reverbera isso, até a nossa pele melhora também, fazendo um exemplo com o gancho do corpo fala. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, a gente está chegando ao final da nossa live. Já passa rápido que a gente nem sente, mas já estamos chegando ao final dessa live maravilhosa. Foi excelente, Carlinha. Obrigada pela sua participação. Vamos fazer esse sorteio. Então, Vamos fazer um sorteio antes que o Instagram derrube a live. Eu adorei estar aqui com vocês e, como tudo que foi dito, eu deixo a seguinte fala aqui também: habilidades podem ser treinadas. Então, a partir de amanhã, o que tocou de mais positivo em você, o que você vê, olha, isso aqui que eu fazia, vou tentar fazer diferente, coloca na prática. O primeiro dia deve ser bem mais desafiador, mas a partir do segundo, terceiro e assim por diante, vai ficando mais leve. É isso aí. Sim, é possível sim, acredite. A dinâmica é isso aí. Rápido. Seguinte, vamos fazer assim, eu vou anotar aqui o número que eu vou escolher, tá?
E vocês que têm interesse em estar aqui comigo de uma forma mais próxima, vocês digitam aí no chatzinho de 0 até 30. Quem chegar mais próximo do número que eu escolhi vai ser o contemplado. Bora aí, pessoal. Rápido. Agora que eu já escrevi. Adriana falou 7. Cadê? Só a Adriana? Marise, 24. A Lu botou ali 17, 30, Beca. O Carlos. Aham. Alguém dá mais? 24, Marise. Escreve um número aí, Aninha. Ana Reis acabou de entrar. 0 a 30. 0 a 30 ou 1 a 30? 0 a 30. Pode ser. Bora que eu adoro um número. Inclusive, enquanto eu estou respirando, tentando acalmar. A gente também respirando, pode, eu e contando. Cristina. Ai, eu acho justo. Acha justo? Acho, não estão Tá participando bem. aí. Por que não? Por que não? Rafa foi 15 ou 17, ou 13, Rafa? Acho que deve ter sido um para ela e um para minha mãe. E aí, gente, vale lembrar que se por um acaso duas pessoas ficarem muito próximas, a gente pode repetir com essas duas pessoas, tá? Para desempatar, tipo assim. Ó, pelo tempo, eu acho que você já tem que dizer aí se alguém falou ou tá mais próximo. Podemos? Vou mostrar, vou falar não. Faltou eu, peraí. Faltou eu. Que coisa atrasada foi essa aí, Cris? Pronto. Pronto? Cadê o número? Cristina é o 12. 12. Eu escolhi o número 20. Eu vi que tinha 24 e vi um 17 aqui. Acho que teve 18, Luciana, não? Cadê? Luciana Abreu foi 17, Rafa foi 15. Acho que Luciana escreveu 18. Ah, não, Luciana foi 28. 28. Ó, Então, Lu, eu puxando pra você. fiquei entre Simone no 17 e Lu botou 17, Lu abriu, Luciana abriu. Não, Lu Abreu foi 28. 17. 17? 17, tá aí. Luciana Abreu e Simone, as duas colocaram 17. Então, vou escolher outro número, tá? Vai desempatar entre as duas. Entre as duas. Acho justo agora botar de 0 a 20. O que é que vocês acham? Ou a gente mantém 0 a 20. para facilitar a vida, né? Cris, vai olhando o tempo aí, viu? Pronto, meninas, vocês duas já foram aí? Aqui já acabou. Simone, Tempo, qual mas- o novo número? E Lu abriu. Cadê os números? Luciana 10, E Simone? Simone 14. Lu, venha me ver, viu? Ah, amo as duas, mas Lu é minha paciente, gente, na psicoterapia. Pronto, vai chegar cheio de novidades dessa psicoterapia. Pois é. Olha, dá um oi para mim, tá? No WhatsApp para a gente combinar o horário. Eu vou passar seu telefone para ela. Perfeito.
Joia, Gente, foi um prazerzão estar aqui com vocês, suas duas lindas, e esse povo todo que escolheu estar aqui com a gente hoje. obrigada, Adorei. Carlinha. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que participou aí. A live vai ficar gravada no nosso perfil. Para quem não assistiu, encaminha lá para quem está precisando de um pouquinho dessa energia nossa, né? Coisa E boa. conhecer um pouquinho disso que a gente conversou aqui. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Foi Carlinha. ótimo. Boa noite a todos. Imagina. Tchau, Tchau, tchau. tchau.